adoção do padrão ouro pelo Brasil em 1906. Este foi o último assunto que eu tratei no vídeo anterior sobre história econômica do Brasil. E hoje, então, vamos continuar a partir deste ponto, ou seja, um brevíssimo resumo sobre esse padrão ouro em 1906 até o final do tópico sobre o quê? Sobre a Era de Ouro brasileira da Primeira República, ou seja, a Era de Ouro entre 1900 e 1913. A Primeira República apresentou ciclos e crises econômicas, ou seja, a Primeira República entre 1900 e 1930, sendo que a sua Era de Ouro, como já disse, é entre 1900 e 1913. Por que aconteceu essa Era de Ouro? Bom, alguns fatores exógenos e endógenos, principalmente por conta do ciclo da borracha, que estava bastante ativo neste momento, além do investimento estrangeiro também na periferia. Os países europeus investiram bastante nesse período. E a própria exportação, né, a posição externa do café, além da borracha, contribuíram significativamente para essa Era de Ouro brasileira. Depois disso, isso vai afetar a economia brasileira negativamente após essa Era de Ouro, por conta da Primeira Guerra Mundial, que estava muito próxima, que aconteceu, né? E também outras situações cíclicas que envolvem essas produções mesmo da borracha ou do café, que passa por flutuações climáticas, que envolvem o clima, na verdade, né? Flutuações do seu preço, não só com relação a questões externas, mas também a própria produção em si. Bom, então no vídeo passado nós paramos nesse tópico sobre a adoção do padrão ouro pelo Brasil. Em resumo, a adoção do padrão ouro pelo Brasil em 1906 vinculou a estabilidade monetária doméstica ao comportamento do balanço de pagamentos, ou seja, exportações e importações, acentuando, portanto, o caráter procíclico dos déficits e superávites externos da economia primária exportadora, que o Brasil, sim, tinha uma característica de economia primária exportadora. Por causa disso, até o início da guerra em 1914, os acontecimentos exógenos que afetariam os mercados internacionais do café e da borracha e o fluxo de capital europeu de longo prazo seriam decisivos para a determinação do nível de atividade interna da economia. As primeiras razões para preocupações com a deterioração do balanço de pagamentos apareceram em 1912 e deviam-se a tendências desfavoráveis que se vinham desenvolvendo desde algum tempo. Até 1911, os crescentes déficits orçamentários que reapareceram em 1908 puderam ser financiados por meio de vultuosos empréstimos externos associados a programas de obras públicas. Mas o crescimento da despesa governamental preocupava os credores e em 1912 surgiram dificuldades de levantar... Onde eu parei aqui? De levantar novos empréstimos. Ficava claro que, caso persistisse a queda do influxo de capital estrangeiro, a tendência declinante do balanço comercial teria que ser revertida para que o Brasil pudesse manter a estabilidade cambial sem grandes perdas de reservas e os problemas internos que isso acarretaria. Entretanto, a possibilidade de crescimento das exportações a curto prazo era ainda mais remota no final de 1912. Então, um problema aqui de balanço comercial. De fato, mais do que os crescentes déficits orçamentários e das incertezas quanto às tendências futuras dos investimentos estrangeiros, a deterioração das perspectivas de crescimento das exportações era a mudança que mais comprometia a viabilidade do modelo de crescimento do pré-guerra. Os preços da borracha haviam despencado depois do pico de 1910. Então, o preço da borracha houve um pico em 1910. Sob o impacto do rápido crescimento da oferta proveniente das novas plantações coloniais inglesas e holandesas do sudeste da Ásia. Então, veja que a borracha transferiu-se. O Brasil teve esse período de prosperidade da borracha, mas depois os ingleses e holandeses começaram o cultivo disso no sudeste da Ásia, que contava com maior diferencial de produtividade em seu favor. Então, lá, o nível de produtividade era maior. Por isso, o ganho. O comportamento desfavorável das exportações de borracha havia sido compensado, entretanto, pelo substancial aumento do preço do café a partir de 1910, resultante do sucesso final do programa de valorização. Entretanto, em 1913, uma ação antitruste movida pelos Estados Unidos contra os detentores da parcela dos estoques de café da super safra de 1906, comprados com o aval do governo federal, ainda não vendidos e retidos em Nova York, obriga a venda desses estoques, revertendo a tendência à alta dos preços. Por fim, um último parágrafo.
A deterioração da posição externa em 1913 marca o início de um período de permanente crise de liquidez, ou seja, de acesso a recursos de imediato, gerada pela operação do padrão ouro. Vamos repetir isso aqui, ó. A deterioração da posição externa de 1913 marca o início de um período de permanente crise de liquidez gerada pela operação do padrão ouro após a reversão da posição do balanço de pagamentos, que se estenderia até a eclosão da Guerra Mundial. O governo, entretanto, decidiu manter o padrão ouro, alimentando esperanças infundadas de conseguir acomodação financeira adicional no exterior. Nessas condições, a rápida queda dos depósitos da Caixa de Conversão ocasionou severo arroxo monetário, que lançou a economia em profunda recessão bem antes do início das hostilidades na Europa. Então eu finalizo por aqui. No próximo eu quero começar um novo assunto sobre o impacto da Grande Guerra, ou seja, entre 1914 e 1918 na Primeira República Brasileira. Estou construindo essa playlist sobre a história econômica do Brasil, iniciando a partir do período da República, a partir de 1889, por conta das políticas econômicas que são mais claras. Mas claro que se você quer entender a história econômica do Brasil, é preciso estudar a história a partir dos seus ciclos, mas desde o início, lá da chegada dos portugueses por aqui. Fico por aqui no vídeo de hoje, então dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei também um pouco mais sobre essa relação do padrão ouro de 1906, ou parte da história econômica do Brasil nesse período. Beleza? Valeu!